Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Sou o Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande. Estamos iniciando a temporada de 2024, hoje tratando de um assunto muito importante para as empresas. Hoje nós vamos tratar de recursos humanos. Vai ser uma aula prática de como tratar com esse grande patrimônio, o patrimônio maior das empresas, que são os recursos humanos. Nós estamos aqui com o prestígio da Cotricel, nossa grande cooperativa aqui do Centro-Estado, e que está desejando aos seus clientes, associados, funcionários, fornecedores, um feliz 2024. E o Sebrae está em casa aqui no nosso programa, o grande balcão de apoio das pequenas e médias empresas. Um abraço, feliz ano novo lá para os meus ex-alunos lá do Sebrae. Pessoal, nós temos então hoje uma convidada muito especial. Estamos trazendo aqui a Thelma Ré. A Thelma eu conheço já há muitos anos porque é a maior especialista que nós temos em Santa Maria, na minha opinião, sobre recrutamento e seleção de pessoas. É psicóloga e tem formação, qualificação, especialização em recursos humanos. Thelma, seja bem-vinda. É um desafio hoje, né, nós começarmos o ano com essa pauta que é crítica para as empresas, para as organizações. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carlinhos. Eu que agradeço. A honra de estar aqui começando o ano, na tua companhia, nesse programa, nessa casa. Então, sou formada em psicologia, estou em Santa Maria já fazem 24 anos, sou natural de Barra Funda, terra da água mineral Sarandi. Sou filha do meio, tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, sou filha do Moacir e da Lourdes, italianada, família grande. Meu pai teve 13 irmãos e a minha mãe 16. Meu Deus. Não bastando, teve um adotivo ainda, minha avó. Fui criada então no interior, né? Ajudando nas tarefas de casa, cozinhando, ajudando o pai e a mãe. Me inseri na vida profissional através da empresa do meu pai. Ele tem um comércio de materiais de construção, então desde pequena eu andava dentro da loja. No final do ano a gente tinha que fazer o balanço, né? A contagem, então eram 3 dias que a gente ficava contando o que tinha e anotando tudo no papel, né? Fiz muito isso. E aí queria sair de casa cedo. Queria buscar algo maior que aquele meu local ali não me oferecia, digamos assim. Mas na época, para sair de casa, a gente tinha que estar estudando, né? Estudar. E o meu pai sempre nos incentivou ao estudo. Mas eu queria sair antes de começar a estudar. E aí um dia eu fui para Passo Fundo, falei para o pai que eu ia visitar uma vizinha que estudava já na UPF. Fui a Passo Fundo visitá-la e com o currículo embaixo do braço. Chegando em Passo Fundo, eu já fui levar currículo porta a porta, mas fui numa loja de uma pessoa que era de Sarandi, a gerente, que me conhecia minha família, na verdade, e pedi se tinha um emprego para mim, mas eu não tinha experiência profissional nenhuma naquela área. Mas eu queria trabalhar, porque eu queria estudar, fazer a faculdade lá. Resumo da história, no outro dia eu estava trabalhando, eu só liguei para casa e falei, seguinte, eu só vou voltar no final de semana, porque eu consegui um trabalho aqui. E aí eu comecei trabalhando como vendedora numa loja da Leves, em Passo Fundo. Aí eu ingressei na faculdade, na psicologia, na UPF, e me formei em 96, e durante o meu estágio final, que foi o estágio em organizacional que eu fiz junto ao CDL, de lá, eu me descobri nessa área de recursos humanos, de recrutamento e seleção de pessoas. A clínica, dentro da psicologia, a gente tem algumas áreas que a gente pode seguir.
A clínica ela nunca me chamou a atenção, mas eu sabia, quando eu buscava a área que eu ia estudar, eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, com público. E o meu perfil pessoal, eu sou uma pessoa muito imediatista, ansiosa, querendo as coisas para ontem. E eu vi que na área de recrutamento e seleção, ela me entregava isso que me fazia bem, que é um trabalho a curto prazo, onde eu posso iniciar um processo e encerrar de forma rápida, digamos assim. E foi aí, então, que eu realmente vi que a minha área era recursos humanos. Eu tive um estágio muito produtivo, como uma supervisora, que até hoje é minha inspiração na área. E aí me formei e segui nessa área de recursos humanos. Fui trabalhar numa revenda da Ambev, na época Antártica, né? Na época era só Antártica, aquela revenda em Passo Fundo. Comecei trabalhando lá, específico nessa área de recrutamento, seleção e treinamento. Aí depois comecei a pegar outras revendas da região, então eu atendia 3 cidades, Passo Fundo, Sarandi e Frederico Westphalen. Vivia na estrada. E aí cansei um pouquinho, chegou uma hora que eu achava que eu estava perdendo muito tempo em estrada. Eu queria uma empresa que pudesse me absorver numa carga horária maior. E aí, Carlinhos, eu vim dar consultoria, vim fazer um trabalho aqui para a empresa do Albino Pozobon, Antártica, no Trevo ali. Isso em 1999. Mas também, eu vinha uma vez por semana e voltava. Daí eu fazia Santa Maria, Passo Fundo, Sarandi e Frederico. E aí eu comecei a buscar uma especialização. Eu queria me especializar nessa área de recursos humanos e em Passo Fundo naquela época não tinha. Só tinha Porto Alegre ou Santa Maria. Como eu vinha para cá, eu já comecei a gostar da cidade e achei que era um local bacana para mim começar a minha carreira, me especializando, continuando a estudar e trabalhando, e eu via possibilidades do mercado aqui. Eu comecei a procurar trabalho aqui, efetivo, né, para ser uma CLT dentro de uma empresa. E aí, na época, a gente viu os anúncios no jornal do final de semana, né, no caderno de empregos, no diário, que depois surgiu o diário no ano seguinte. Dá razão. E 0 hora. E aí encontrei um anúncio no 0 hora, de uma empresa que é uma distribuidora de alimentos, que hoje não existe mais, o Sérgio Rubim, que é a Central SR. Isso mesmo. Exatamente, era uma vaga de, se não me engano, era gerente ou coordenador de recursos humanos. Uma grande figura, o Sérgio. Foi uma grande escola. Ser humano extraordinário. Exatamente, diriam mesmo, um ser humano extraordinário, enquanto pessoa e enquanto profissional. Logo que eu comecei lá, ele me deu um livro, A Arte da Guerra. Ele disse, tu tem que ler esse livro para trabalhar comigo. E aí eu comecei a trabalhar com o Sérgio, passei por um processo seletivo bem extenso. Na época, quem conduzia junto com ele era um executivo da Quaker. E aí me mudei, então encerrei o meu ciclo nessas empresas e vim morar em Santa Maria, porque o Sérgio me absorveu na empresa dele. E aí, depois eu encerrei meu trabalho com o Albino Pozobon, na Antártica, na época, e segui ali. E aí, Carlinhos, nessa minha experiência junto à Central SR, nos processos de recrutamento e seleção da equipe comercial, que era a equipe que a gente mais tinha rotatividade, demanda, eu percebi que faltava em Santa Maria, naquela época, empresas de consultorias de recursos humanos que fizessem esse trabalho, de dar uma assessoria, de ter um banco de cadastros de candidatos e de auxiliar nesse processo com maior agilidade, né? Porque na época não se tinha um banco de candidatos, um banco de currículos na Central que pudesse me... Sempre foi uma oportunidade que não era aproveitada. Exato. Sabe, assim, eu sempre que carecia muito de buscar talentos. E Santa Maria, assim, parece incrível, né? Que precisou vir até para cá para ocupar esse espaço. Exatamente. E aí eu vi essa possibilidade no mercado e óbvio que eu tinha como
sonho, eu quero ter a minha empresa, eu quero ter o meu negócio. Mas começar um negócio, Carlinhos, num local onde as pessoas não te conhecem, lá na Barra Funda eu sou conhecida, Sarandi também, Passo Fundo eu já estava ficando conhecida. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui sem conhecer absolutamente ninguém, eu não tinha um amigo, um parente, Sim. ninguém, né? Então era difícil, foi difícil. Mas eu entrei nessa especialização na Federal, na Universidade Federal de Santa Maria, em Administração de Recursos Humanos e Marketing. E aí também já eu comecei a desenvolver a minha rede de relacionamento, porque a maioria dos meus colegas eram empreendedores e tinham as mesmas dores que a gente sente hoje, né? Isso sempre existiu. E aí eu fui amadurecendo a ideia, tive uma pequena passagem pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, e em 2003 eu resolvi então abrir a minha consultoria focada no serviço de recrutamento e seleção, né? Eu no início trabalhava com treinamento, mas não era assim o que brilhava os meus olhos. Eu gostava mesmo era de pensar num perfil, criar um anúncio, ver uma estratégia de atração, divulgar, receber, entrevistar, entender essa pessoa e poder apresentar essa pessoa para o meu cliente. Então foi por aí. E formou família aqui em Santa Maria. Aí formei família aqui, fui ficando por aqui. Tenho grandes amigos, né? Hoje a minha rede aqui ela é bem forte, né? No início eu ia todo final de semana para lá. Aí depois começou de 15 em 15, depois de mês em mês. Hoje eu vou... Meu pai e minha mãe reclamam que eu vou 3 vezes, 4 vezes por ano. É pouco tempo, mas, enfim, a gente vai montando a nossa... Muito bom. Essa tua introdução né, diz tudo. De um lado, e eu sentia muito isso, e eu tentei, na época da Cassisme, criar esse banco, né, de informações, sabe? Mas nunca deu certo, até porque tem que ter foco. Tá? E eu não tinha tempo para me dedicar, porque eu também sou apaixonado. Eu sempre fui marqueteiro, mas em 99, Thelma, eu passei a maior dificuldade porque eu investi na construção da empresa, a Ford que ia me dar os produtos novos foi mandada embora do Rio Grande do Sul, foi para a Bahia. Então, 99 foi um ano assim, muito difícil e eu disse, se eu buscar alternativas que já todo mundo faz, não vai dar certo, eu não vou sobreviver. E um dia, como eu trabalhei muito tempo na associação da Rede Ford, tinha um consultor de RH me visitando aqui, e eu disse para ele assim, a minha única alternativa é investir nas pessoas. E dizer assim, é a única alternativa. Exato. Sabe? Então, em 99, que eu dei essa guinada, tá? E vi como eu tinha pessoas que não se adequavam ao perfil que eu precisava. Contratei a Caliper na época, né? Uma empresa americana imensa, de recursos humanos, e comecei a moldar toda a minha equipe em cima do perfil. Tá? Então, assim, eu larguei o amadorismo, tá? Que infelizmente ainda ocupa a maioria das empresas, e eu adotei naquela época um slogan que até hoje tem muito valor, que é o cliente em segundo lugar. Tá? Para mim, o cliente é em segundo lugar, porque se eu cuidar bem da minha equipe, eles vão cuidar bem do meu cliente. Tá? É muito fácil de dizer, né? Mas chegar nesse ponto é muito delicado. Isso que nós vamos agora aproveitar, né, essa conversa, porque nós temos que contribuir para as empresas. Tá? Para não me alongar, eu digo nas minhas palestras que o maior crime que a gente faz contra nossas próprias empresas, tá, é o amadorismo como nós tratamos o recrutamento e seleção. As empresas, assim, nós somos muito amadores, nós temos que delegar para quem conhece, quem sabe fazer isso, sabe? Então, como consequência de um processo amador,
tu tens uma rotação, né? E eu queria assim te passar o assunto, o quanto custa, como é errado, né, nós fazemos uma contratação de uma pessoa com um perfil que não é da empresa. Exato. A rotatividade, sendo ela voluntária ou involuntária, ela é extremamente... ela gera custos para a empresa, né? Geralmente, quando o colaborador ele pede para sair, ele não vai pedir para sair para ficar em casa, ele vai pedir para sair porque ele tem uma outra oportunidade onde, por algum motivo, a faixa salarial, o ambiente de trabalho, o relacionamento, o plano de benefícios, o plano de carreira, ele é mais atrativo, né? E quando a demissão, a rotatividade, ela é por parte da empresa, quando existe um desligamento, é porque o processo de atração, de seleção, de contratação não foi bem feito, né? Ou por questões técnicas, ou por habilidades comportamentais. E você falou no Caliper, olha há quanto tempo, né, que você lançou mão. 99. 99, há 25 anos atrás. E hoje em dia, isso foi uma questão que mudou bastante, Carlinhos. O que eu percebo? Antigamente, a empresa ela queria saber quantos anos de experiência a Thelma tinha em recrutamento de pessoas, independente de como é que ela se relaciona, de como é que ela é. Hoje em dia, as empresas estão, sim, valorizando a experiência, a vivência profissional do candidato, mas as habilidades comportamentais, elas estão no topo, né? Pessoal, estamos aqui, então, conversando com a Thelma Ré, que é uma psicóloga especializadíssima em recursos humanos. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Pense Grande, programa que é um sucesso de audiência, felizmente. E estamos conversando aqui então com a psicóloga Thelma Ré, que vocês estão vendo que é uma pauta interessantíssima, recursos humanos. Mas Thelma, no intervalo, me desse um detalhe de como é que o Sérgio, na época... fez o processo de admissão tua. Admissão, é uma questão que me marca, assim, que eu tenho isso, é uma memória que me vem com frequência. Por quê? No final, nas etapas finais do processo, tínhamos, eu acho que eram umas 10 candidatas.
E eu não era de Santa Maria, a maioria delas era daqui ou da região. E a minha pretensão salarial na época, ela era a mais elevada, porque afinal eu estaria vindo para cá, enfim, eu vinha com a minha realidade de lá. E aí ele falou pro Edson Baixinski, que na época estava conduzindo o processo, estava à frente, eu quero que ela vá fazer um teste, o PI, na Veisa na época. Que era semelhante ao Que Caliper. era semelhante ao Caliper, que o Paulo exatamente. Teixeira adotava na época lá, o Exato. PI. Ele disse, não, porque lá eu tenho acesso a essa ferramenta e eu preciso ver o teu perfil comportamental, ou seja, é o que hoje as empresas precisam olhar mais para isso, né? E que elas estão, graças a Deus, mais atentas. Ele quis ver o meu perfil do PI. E aí, quando eu fiz lá, e a pessoa que fez ligou para ele e disse, Sérgio, a Thelma tem o perfil X, deu o número, o perfil do fulano. E remeteu a uma pessoa de Santa Maria, que hoje já não está mais entre nós, que tinha o mesmo perfil que o meu. E aí ele falou assim, é ela que eu vou contratar, então. E isso é uma questão que Mas é interessante porque nesse mesmo período, porque eu e o Sérgio convivíamos muito né, nessa troca de informações, isso há 25 anos atrás. Sim. E eu lembro que o meu filho mais velho, o Guto, se formou em farmácia e eu disse assim, o teu perfil é de executivo, né? Eu preciso de ti. Entendi. Eu estava viajando com ele, assim, preenche o Caliper aqui. Eu estava dirigindo e ele preencheu no carro o Caliper. E como eu tinha acesso a Caliper em São Paulo, eu disse, olha, esse aqui eu quero que vocês olhem com muito carinho, tá? E eles disseram assim, olha, é um executivo, ele nasceu para ser um executivo. Só tem que dar um bambolê para ele para ter jogo de cintura, que ainda falta. Então, como é importante tu ter ferramentas, e hoje elas estão disponíveis. Então, vamos Thelma, mostrar para as empresas como nós podemos ajudá-los nesse processo todo de recrutamento e seleção. Nem vão tocar em treinamento. O importante, nosso foco hoje é recrutamento e seleção. Carlinhos, eu acho que primeiro de tudo, a empresa ela tem que ter a clareza daquilo que ela busca. Ela tem que ter uma descrição, uma definição clara dos perfis. Ela não pode, como você colocou, tem muito amadorismo e as empresas elas fazem o processo muito na urgência. Eu quero para ontem porque o fulano saiu. E aí, na urgência, acaba-se admitindo pessoas que não atendem ao perfil que aquela função exige, né? Interessante, né? Mais um problema que nós não falamos, da rotação. Sai a pessoa por livre vontade, abandona a empresa por outro emprego e aí? E aí? E aí? Exatamente. Então, acho que primeira coisa, tem que se ter a definição clara dos perfis, das áreas, não só na parte técnica, né, da experiência técnica que o colaborador deve trazer, mas também no quesito de habilidades, né? Por exemplo, um executivo da área comercial, ele tem que ser uma pessoa com habilidade de relacionamento, de comunicação, de persuasão, de fechamento de negócio. Ele tem que se comunicar bem, ele tem que passar segurança, credibilidade, isso a gente passa bastante com o quê? Não só com a nossa experiência na função, e sim com o nosso posicionamento, com a nossa postura, né? Quando eu estava na associação da Rede Ford, nós fizemos uma pesquisa, a Caliper fez uma pesquisa com os gerentes de vendas da Rede Ford. A maioria não gostava de gente. Nunca mais me esqueci isso. Nós teríamos que demitir a maioria dos gerentes de vendas da Ford no Brasil, porque simplesmente eles não gostavam de pessoas. Então, tu vê a que ponto que tu tem que unir realmente, né? O que é o patrimônio pessoal da pessoa, né? De gostar de gente. Ninguém aprende a gostar de gente, já é nato. Já é nato. Né? Então, como tu consegue pegar o que é nato
e poder agregar, então, depois com o treinamento? O processo de recrutamento e seleção e o contato da empresa, do candidato com a empresa, ele se dá, o primeiro momento é através de um anúncio. É ali que tu vai chegar naquela pessoa que tu busca, porque a forma que a gente comunica a vaga, a gente atrai quem tem a ver com o nosso negócio. É o primeiro erro, né? O anúncio, Exato. um anúncio atira, precisa-se. Vendedor Com experiência. com experiência. Tá, mas você busca que tipo de vendedor? É interno, é externo, que venha do segmento de serviços, de bens de consumo? Qual é o teu produto, né? E o que o teu produto exige desse vendedor, né? Para que ele faça bons negócios. Por exemplo, vamos pegar um mecânico. Um mecânico, ele não precisa ter habilidade de comunicação, de persuasão, de relacionamento. Ele tem que ter o quê? Atenção concentrada, detalhismo. Ele tem que ter outras habilidades que a função requer. Então, porque se tu vais contratar um mecânico, né, com pouca experiência na parte de veículos pesados, por exemplo, e que seja um cara extremamente falante, que quer se comunicar, que tenha necessidade de trabalhar com pessoas, ele vai passar o dia inteiro conversando com o auxiliar e com os colegas, entendeu? Então, a gente tem ferramentas, Carlinhos, Caliper, PI, e nós temos N ferramentas onde nós conseguimos identificar nas pessoas habilidades, né? Níveis que eles estão nessa habilidade, o que a gente pode desenvolver, o que é mais difícil de desenvolver, e juntar essas habilidades, esse perfil, com a experiência profissional desse colaborador, junto com o que esta pessoa busca. Porque o processo seletivo ele é assertivo, ele tem sucesso quando existe um casamento, quando dá esse match que a gente fala, que a empresa tem a oferecer o que essa pessoa busca. Né? As expectativas elas têm que estar alinhadas, porque senão tu contrata às vezes um excelente profissional, um talento na tua empresa, mas tu não tem o que ele busca a médio prazo, e aí a rotatividade ela acontece. Uma coisa que eu te perguntar antes que me esqueça, é que serviços que tu oferece para as empresas? Porque eu já te perguntar, tu também te preocupa em orientar sobre o anúncio a ser publicado? Acho que é importante, né? Porque é o começo de tudo. Com certeza. Sim. Então, a Futura, nós oferecemos serviço de recrutamento, seleção de pessoas e administração de estagiários. Então, o nosso serviço, ele começa no quê? Temos clientes que já têm departamento estruturado, descrição de cargos e salários, nos manda, nós a partir dessas informações montamos o nosso anúncio, a forma que a gente vai prospectar, pensamos, planejamos aonde que está esse colaborador, aonde é que a gente vai divulgar essa vaga, né? Eu não posso divulgar uma vaga, por exemplo, de jardineiro no LinkedIn, né? Eu vou buscar onde? Esse cara, ele costuma ter o quê? Facebook, ele pode acompanhar os grupos de emprego no Facebook, os grupos de WhatsApp. Então, o nosso serviço vamos montar o anúncio baseado na descrição, vamos pensar aonde está esse profissional, aí a gente faz a divulgação, faz a atração, fizemos o recrutamento, então baseado nas pessoas que nós atraímos através do anúncio, quem que mais atende, quem mais se aproxima ao perfil que esse cliente está buscando. Aí a gente realiza processos de entrevista, a gente tem vários planos, né? Nós trabalhamos com entrevista individual, com dinâmica de grupo e com entrevista, dinâmica e avaliação de perfil através de aplicação de testes. Pós-pandemia, né? A pandemia ela nos trouxe um outro caminho, uma outra alternativa, que são os processos online, né? Então, nós não paramos, diminuímos o trabalho na pandemia, naturalmente, mas começamos a utilizar as entrevistas online,
né, como uma ferramenta para poder agilizar os processos. Eu acredito ainda, Carlinhos, bastante nesse contato pessoal. É que hoje em dia tem muitas plataformas que as empresas estão, não é robotizando o processo, mas existem plataformas que o candidato faz o cadastro e ele começa ali a responder, faz um vídeo sobre isso, responde um questionário sobre aquilo, faz isso. Chega numa etapa desse processo que o candidato cansa também, né? E isso é um ponto que as empresas têm que estarem atentas, porque muitas empresas estão perdendo colaboradores ou candidatos que são talentos na área, porque processo muito moroso, com muitas etapas, e que não mostra uma clareza do que ele realmente vai fazer, né? E depois, né, Thelma, tu passa por um processo descansativo e tu cria uma expectativa de chegar numa empresa que também seja organizada, que tenha perspectiva de crescimento. Quanto não existe de frustração depois? Exato. A empresa exige muito numa seleção e depois oferece pouco. Por isso, voltando lá na questão do anúncio, né, a importância das informações estarem claras ali, né? O que vai fazer, quais são as responsabilidades envolvidas naquela função, qual é o horário, quais são os benefícios, durante a entrevista, se já está numa segunda etapa, quais são as possibilidades de crescimento aqui dentro. Importantíssimo. Né? Quantos setores tem, para onde que eu posso ir? A empresa costuma avaliar e dar oportunidade para os colaboradores internos antes de abrir processos de gestão, de comando de forma externa. Como é que funciona isso? Né? Muito importante também essa tua colocação, porque muitas vezes, aliás é comum, vai se buscar alguém fora da empresa e tem um talento ali do teu lado, com a tua cultura, sabe? Então, assim, o número 1, ele tem que ser um apaixonado por recursos humanos. Sabe? Exato. O topo na hierarquia, sabe? Ele tem que brilhar o olho. Assim, eu conversei com... Eu tenho tanta facilidade de encontrar talentos por tanto conversar, sabe? Então eu tenho uma técnica que eu digo assim, eu estou falando com um jovem e brilha o olho, né? Então dá aquele pingo no olho. Dá o match. Essa é a pessoa. Não é tão simples de chegar. Complexo. Tu chegar a recrutamento e seleção. É linda essa área de recursos humanos, é linda. E porque ela ser tão desafiadora, é a área mais problemática da empresa. Exato. Então, assim, tem que ser foco do número 1. Deve começa ser o pelo número 1. A cultura de uma empresa começa no número 1, sabe? Então, eu acho que nós estamos conseguindo transmitir a importância, né, que tem as organizações de cuidar dos seus recursos humanos. Cuidar, treinar, desenvolver, dar espaço para o diálogo, valorizar, né? Às vezes a gente não se dá por conta, mas a gente tem ali, dentro da nossa empresa, um excelente profissional que, se a gente não está atento a isso, a gente pode perdê-lo, né? E até você identificar outro, treinar a socialização, o treinamento, essa parte de exame demissional, admissional, uniforme, treinar baixa produtividade. Então, olha o quanto custa para uma empresa a troca do seu colaborador. Carlinhos, quero só te lembrar uma coisa. Foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, o cliente está em segundo lugar, foi através de ti. E vou te dizer, me chamou a atenção. Isso faz muito tempo que tu fala isso. E eu falei, como assim? Porque nos treinamentos que eu ia, que eu participava,
mais nessa área comercial, né? Não para o vendedor. O cliente não interessa, tu tem que dizer amém para ele. Sim. E quando você falou isso, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E agora falou e eu me lembrei. O cliente em segundo lugar, porque em primeiro lugar é o teu cliente interno, que é o teu colaborador, que são os teus recursos humanos. O teu principal recurso é o recurso humano. As empresas gastam fortunas para atrair o cliente e não conseguem retê-lo. Pessoal, chegamos ao fim do segundo bloco. Está sendo encantadora essa aula, essa oportunidade que estamos tendo de contribuir com as empresas, com as organizações, no que tange ao seu grande patrimônio, as pessoas. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o terceiro e último bloco do programa Pense Grande, tratando hoje da temática recursos humanos. Um programa extremamente importante para as empresas, para as organizações. Conversando aqui com a minha amiga Thelma Ré, uma psicóloga especializadíssima em recursos humanos. Thelma, nós estamos aqui porque o prestígio da Cotricel, nossos vizinhos aqui, nossa grande cooperativa, e da gurizada do Sebrae, né? Que eu sou apaixonado pelo trabalho do Sebrae e o que eles fazem pelas pequenas e médias empresas, né? Então, um abraço, um bom ano de trabalho para o pessoal da Cotricel, para os seus associados e também para os meus queridos amigos do Sebrae. Thelma, nós estamos caminhando assim para uma espécie de um grande finale, porque eu sinto a dificuldade das empresas, porque está mudando o perfil, os jovens hoje estão muito diferentes, eles estão com muitas ferramentas, muitas plataformas, muita informação, eles estão mais angustiados, eles querem as coisas mais rapidamente, e as empresas, elas ainda são lentas. Então, olha o desafio de tu levar para dentro da tua empresa, né, um jovem. Eu não teria, há uns anos atrás, gurizada com um brinquinho. Mudou. Hoje, e eu sinto que, assim, que a empresa ainda ela é travada, ela tem uma cultura muito conservadora. E aquilo, quer dizer, hoje as redes sociais estão aí
eles te tiram o teu funcionário em questão de minutos. Exato. Essa tua experiência, tá? Essa nossa vivência entre o novo perfil que está vindo da sociedade, essa mudança em decorrência das redes sociais e a comunicação globalizada e as empresas. Como nós podemos ajudar as empresas a se prepararem para receber esse novo perfil? Uhum. Hoje, o jovem, o profissional, ele tem muito mais acesso à informação do que antigamente. Sim. Né? Então, hoje, o cara, estando buscando recolocação ou não, ele tem o Facebook, o LinkedIn, o Instagram, rede social que ele tiver, e o horário que ele quiser, ele abre o celular e está ali aparecendo oportunidades de trabalho. E não é uma nem duas, 24 horas por dia, se tu vai numa rede social e tu pesquisa ali, ou tu coloca uma palavra, ou tu nem precisa colocar. Se tu já pesquisou, pronto. Entendeu? O robô já capturou. Exatamente. Então, antigamente, os candidatos tinham que ir na empresa, no dia que recebia currículo, deixar um currículo, né? Ter alguém que pudesse dizer, o fulaninho deixou um currículo, dá uma olhadinha no currículo dele aí, tu pode dar uma força. Ou então ele entrava lá no banco de currículos da empresa e esperava abrir uma oportunidade. E era acionado. Hoje não. Hoje ele vê oportunidades a todo momento, ele é assediado através das redes também, o LinkedIn, né? Ele é assediado, a empresa também está fazendo isso, está buscando os candidatos através dali. E hoje a gente lança um anúncio, Carlinhos, às 18 horas, às 18h30 já está recebendo o currículo, tu já chama o candidato por ali, tu já começa a fazer uma prévia pelo celular mesmo, e no outro dia ele poderá ser admitido. Então, está tudo muito rápido, as coisas estão andando muito rápido. E as empresas precisam pensar estratégias de não perder os seus colaboradores nesse, né, com toda essa oferta que está. Porque assim, Carlinhos, a questão de ter milhões de brasileiros desempregados, isso é uma fala que sempre se falou, mas esses milhões não quer dizer que as vagas que a gente tem aberto atendem. Essas pessoas atendem essas vagas. Sim. A maioria deles não tem qualificação. Até porque, né, tu está falando certo. Quer dizer, hoje as empresas estão subindo a régua da qualificação. E esse pessoal parou. Parou, exatamente. Você vê um bom vendedor, um cara que tem experiência profissional, postura, é bem visto no meio procurando trabalho, entregando currículo? Não. Esse cara, ele está trabalhando, né? Os bons, eles estão colocados. Por isso que as empresas têm que pensar em ter um olhar mais atento aos seus, né? Buscar estratégias de mantê-los, de retenção, para evitar esse turnover que traz custo elevadíssimo, estresse para a equipe, porque se o fulano foi demitido, o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer a semana que vem? Tu tem que redistribuir funções, então pode sobrecarregar um ou outro. Baixa a produtividade, porque quando uma pessoa entra na tua empresa, tu tem que ter um outro que vai treiná-la. Então, este outro já está deixando de fazer as suas funções, né? E treinando. Então, tudo piora. Tudo piora. E né? como tu podes fazer um trabalho preventivo? As empresas estão precisando agora, nós já estamos subindo a nossa régua aqui. Como fazer um trabalho? Tu pode oferecer um trabalho preventivo para as empresas, porque hoje tu soluciona um problema da empresa. E como tu vai conseguir prevenir para que não haja esses problemas?
Olha, Carlinhos, no meu trabalho, eu tenho clientes que ligam e falam, Thelma, de novo, eu aqui deve estar feliz que eu estou abrindo vaga de novo. Não. Para mim, o trabalho, ele é positivo quando eu fecho a vaga com sucesso e o cliente volta a abrir uma nova posição e não uma reposição. Entendeu? Quando ele abre uma nova vaga é porque ele está crescendo e porque aquele colaborador está bem. A gente escuta muito isso. Eu quero um fulano igual a Adriana. Tu me seleciona alguém igual ao Pedro, ao Paulo, né? Como tu pode prevenir? As empresas estão carentes de alguém que venha de fora e mostre. Tá? Vocês têm que se preparar para essa mudança. E eu acho que tem outra oportunidade vindo aí por esse distanciamento da sociedade e das empresas. Nós temos que preparar as empresas, a cabeça, para essa loucura que virou. Para esse imediatismo. Imediatismo. O jovem está muito imediatista. Muito, e ele é angustiado, sabe? Angustiado. Ele está vendo um videozinho aqui no YouTube, não tá bom, ele faz assim e já vai para outro. E assim é o comportamento dele também na empresa. Pô, se a empresa não me devolve, está me dando o que eu vim buscar aqui, o que nós acordamos, tô fora, ele já está indo para outra, né? Então, tem que ter a clareza dos objetivos, do que a empresa busca, do que o candidato almeja, para que esse casamento ele aconteça e que ele se mantenha. As empresas, elas têm que estar muito atentas à mudança, porque a gente vem passando por um processo de grandes mudanças, né, no cenário, em todos os setores, né, Carlinhos? E assim, né, eu noto uma outra falha muito grande, a comunicação interna. A comunicação interna. Olha, assim, talvez seja um dos maiores erros que aconteçam nas empresas é a falta de comunicação. Parece que tudo é segredo na empresa, sabe? Então, a comunicação começa com o número 1. Entendeu? Ele tem que dar exemplo. Tu viu, eu não tenho sala, né? Tudo é aberto, tudo é clean, para que tu chama todos pelo nome, tu conversa, tu convive. Então, cada vez mais cresce a necessidade do número 1 focar tudo em RH, nas pessoas, sabe? Assim, o momento nunca foi, eu acho, na história eu vi assim, um desafio tão grande de tu achar talentos e manter o talento. Porque a gente vê assim, eles chegam cheios de novidades na cabeça e encontram uma empresa jurássica. Não vai ficar. Não, ele tem ansiedades de ir em busca do que ele imagina. Porque ele está só convivendo dentro da tecnologia, sabe? Aí tu chega numa empresa burocrática. E esse pessoal da área de TI, Carlinhos, eu aprendi o programa tal, agora eu estou bom nisso. Quando eu estou bom nisso, isso já é passado, já tem um novo sistema, já tem um novo programa. Então, é muito rápido. E eu vou dar um exemplo assim, bem empresarial, mas é bem distante do que nós estamos falando. As empresas, as pequenas propriedades rurais aqui da região, né? Os filhos, eles estão indo trabalhar por salário mínimo na cidade ou coisa assim, porque dentro de casa não tem tecnologia e eles hoje sabem que pode comandar um trator, uma plantadeira, uma semeadeira com o celular. Com o celular. Então, assim, eu tenho dito para eles assim, para reter os filhos na propriedade, tem que estar com a tecnologia. Moderniza. E nas empresas aqui no meio urbano é a mesma coisa, sabe? Nós temos que nos modernizar, os processos e o básico, que é a comunicação, o olho no olho, chamar o funcionário pelo nome todas as manhãs. São coisas também que voltam às origens, né? E não só chamar a atenção quando algo não está bem, e sim elogiar, comemorar quando, né, as coisas estão bem. É valorizar a conquista do colaborador, porque o colaborador
estando engajado com o teu negócio, comprometido, é sucesso. O sucesso da empresa, ela passa por isso, né? E outra dificuldade também que eu peço a tua ajuda é que ferramentas a gente tem para medir o desempenho. Porque não adianta tu ter uma ideia, medir, né, os números, contar fatos e dados para te poder beneficiar, para te poder elogiar, para te promover. Né? Que ferramentas que nós temos hoje em RH para avaliação de desempenho? Nossa, Carlinhos, tem N ferramentas, né? Que elas passam por pesquisa que o cliente responde, né? Pesquisa de números, né? De crescimento, de contratos, de vendas, e também o desempenho pode ser medido, o setor, a questão da rotatividade no setor, a questão das faltas, né? Tem muitas empresas, isso, na verdade, eu acho que é uma estratégia já bem antiga, né? A equipe, o setor que tem menos falta, menos atraso, menos atestado médico, pesquisa do cliente com níveis mais elevados. Não é desempenho de um, é desempenho de todos, né? É o trabalho em equipe, é todo mundo engajado, comprometido com o mesmo objetivo. Interessante também, né? Nós precisaríamos de 2 programas direto, assim, porque a figura do gerente vale um capítulo só analisar a função do gerente. Como ele pode alavancar ou destruir. É mais ou menos na relação do casamento. Quando se perde a admiração pela pessoa, o negócio já não está bem. E o gerente, o líder, ele tem que ter atitudes que a equipe... Ele tem que ser admirado pela equipe. Ele tem que dar o exemplo. A minha mãe sempre me disse, eu não gostava de passar ferro, de passar roupa. Eu aprendi a fazer tudo em casa. E ela me dizia, para te ensinar, que eu dizia assim, eu não vou passar, para que eu vou passar ferro? Eu vou ter uma empregada que vai fazer isso. Ela me dizia assim, para te ter uma empregada, para te ensinar, tu precisa saber a fazer. Então, tu vai aprender a passar uma camisa. E o líder, o chefe é a mesma coisa. Ele tem que saber fazer, ele tem que ter propriedade daquilo para poder ensinar e ser a inspiração e ser admirado pela sua equipe. Se a equipe não tem admiração pelo seu líder, ela não acredita na meta, ela não vai se empenhar para ir em busca dos resultados. Assim, é um divisor de águas, sabe? Bem como tu falaste, né? O gerente ele pode alavancar e também pode detonar. A liderança negativa, ela acaba com uma equipe. Ela acaba com uma equipe. A gente já viu N situações do líder positivo de um setor sair, pedir desligamento por um motivo ou outro, e a equipe ir atrás dele. Ir para um outro negócio ou abrir um outro negócio, e ele era tão admirado, ele era tão comprometido com a sua equipe, que as pessoas querem continuar ao lado dele, né? Então, sim, o líder ou ele eleva a tua empresa, os teus números, o teu nome, a tua marca, ou ele destrói. Nas entrevistas, tu consegue capturar esse tipo de situação? A gente tem algumas perguntas que a gente faz, né, situacionais, né? Por exemplo, me conte alguma coisa de positiva da tua experiência anterior e algo negativo. E o que você fez quando esse algo negativo aconteceu? Qual foi a tua postura? Aí a gente vai vendo, né? Como é que ele se portou lá, provavelmente ele vai se portar aqui. E o exemplo é tudo, né? O exemplo é tudo.
O exemplo é tudo. Não adianta, atitudes valem mais que palavras, né? Eu tenho que fazer, mostrar. Pois é, nós estamos voltando a essa questão da atitude, que para mim é a palavra-chave. E como detectar? Porque assim, na entrevista nem sempre tu consegue, né, Não. observar a capacidade de atitude de um futuro candidato, né? Carlinhos, eu gosto bastante de trabalhar com seleção através de dinâmica de grupo. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu tenho certeza assim, que o meu propósito de vida é conectar pessoas no mercado de trabalho. Então, eu me sinto muito feliz quando eu finalizo os meus processos seletivos. E a dinâmica de grupo, a gente tem técnicas, dinâmicas que a gente aplica, que a gente consegue ver assim, 10 candidatos, tu consegue ver claramente a iniciativa, a habilidade de escuta, a comunicação, aquele que está ali só de espectador, aquele que só tem papo, mas na hora de fazer não faz. Então, a gente tem algumas técnicas que nós utilizamos que fica muito claro. E nesse sentido, eu acho que a dinâmica de grupo, para mim, Thelma, né, não estou falando, estou falando da minha experiência profissional, a dinâmica de grupo, principalmente na área comercial ou funções de gestão, de coordenação, ela me traz muitos subsídios. Muito interessante. Muito interessante. Gostei. Por isso que eu convido o empregador para participar. Principalmente quando é cliente novo, né? Porque nós, a Futura, eu preciso conhecer a empresa do Carlinhos. Como é que é a tua empresa? Como é que é o clima da tua empresa? Como é que é o estilo da tua equipe? Para que eu consiga identificar isso nessa pessoa que vai lá para a tua vaga. E quando eu não conheço o cliente, quando ele é um cliente novo, eu convido ele para participar como observador da dinâmica. Interessante. E é bem interessante, porque daí a gente junta as nossas visões, o nosso feedback e acaba sendo um processo mais assertivo. Por isso que é o sucesso da Futura. Por Isso sucesso. aí. E tu tens uma ideia do índice de sucesso da empresa? Da Futura? Que percentual que teria hoje de sucesso? Ah, pois é. Então, nos últimos 12 anos, Carlinhos, eu fiz atualização dos números do meu sistema agora no final do ano. Nós tivemos 6.000 vagas nos últimos 12 anos. Dessas 6.000 vagas, a gente fechou 4.200. Quanto é que dá isso? Percentual uns 80%. Agora? É. Então, hoje a nossa média de processo é 10 dias. As vagas técnicas, que elas são as que baixam os nossos números, no sentido de temos poucos profissionais, o mercado na construção civil, as áreas de tecnologia, tem poucos profissionais que estão no mercado buscando trabalho. Os que têm a formação, eles estão trabalhando. Então, a gente tem que trabalhar na divulgação da vaga 5 vezes mais do que uma posição, por exemplo, de um atendente, uma recepcionista, um auxiliar administrativo, um caixa crediário, né? Mas nós temos um banco bem interessante na Futura, Carlinhos. Hoje, o meu banco é 49.000 candidatos. Um sistema próprio, uma plataforma própria. É mais que a maioria das cidades da região. Temos isso. Claro que é um banco de 10 anos. Esse que eu falo é o digital que eu tenho, né? Porque a gente começou no cadastro feito a próprio punho. E eu venho já há meio ano, estou em processo de enamoramento com plataformas para implantar uma plataforma de recrutamento que usa a inteligência artificial. Mas eu estou ainda um pouco resistente a isso. Por aquilo que a gente falou ali no segundo bloco, da robotização do processo. Eu ainda acredito, acho
extremamente importante esse contato pessoal com o candidato. Não Desde o abro aperto mão. de mão. Não abro mão disso, é verdade. Do olhar, da postura, chegou no horário, Sim, não sim, chegou, sim. agendou a entrevista, não compareceu. Compareceu, chegou atrasado, chegou adiantado, chegou no horário. Como é que se apresentou? Né? As informações do currículo foram checadas e condizem com aquilo que ele me falou na entrevista. O aperto de mão, como é que atendeu o telefone quando dei o retorno do processo? Tudo isso conta. Porque a gente não tem bola de cristal, né? Então, a gente tem que se munir de várias informações e ferramentas para poder chegar no perfil ideal. Fantástico. Né? Fechamento com chave de ouro. Pessoal, concluímos o nosso primeiro programa de 2024 com uma pauta extremamente importante, sensível para as organizações, que é a questão dos recursos humanos. E nós tivemos, então, essa conversa maravilhosa com a minha amiga Thelma Ré, da Futura, e que proporcionou hoje tanta informação para que possa ser útil para as empresas que tanto precisam. Thelma, muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns Eu que pelo teu agradeço. trabalho. Sucesso. Muito obrigada. Até a próxima. Todos. Obrigado. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.